Estamos de volta, 6 horas mais 2 minutos agora. A gente pede desculpas. Alguma coisa aconteceu de muito grave com a internet. Tem uma ventania lá fora, né? Eu não sei se isso explica, mas nunca havia acontecido isso dessa maneira, com essa intensidade. Então a gente encerrou a live anterior, fomos obrigados a isso, porque deu um bug aqui terrível, e iniciamos a nova. Então você está no 5 a 7, é a segunda parte do programa, da quarta-feira, 18 de dezembro. A todos que nos acompanham, pedimos desculpas aqui. Enfim, uma questão técnica nos atrapalhou, mas a gente vai dar sequência agora. Vai fazer o fechamento, né, com o Alexander Liss, para falar sobre queijos e na sequência a gente vai falar sobre ferrovias, tá? Inclusive, o nosso convidado acho que até já está conectado ali, o Lucas Evaristo, mas antes vamos fechar lá com Alexander Liss, que é da área de laticínios e gosta tanto de queijo que abandonou a medicina, virou uma atividade secundária. Alexander, das perguntas que ficaram, tá me ouvindo bem agora aí? Sim, ouvindo perfeitamente. Maravilha. Pedimos desculpas também a ti, Alexander. Vamos lá, tem gente já avisando que está faltando luz em alguns bairros de Porto Alegre, talvez seja em função dessa ventania aí. Dos queijos, diferença entre Gouda e Emmental e entre Brie e Camembert. O que a gente pode dizer, responder para a audiência aqui? Todo queijo ele tem uma particularidade que ele tem colônias específicas de bactérias. Muitas bactérias semelhantes, porém não são as mesmas. Então, essas diferenças de bactéria formam queijos diferentes. E é por isso que tem nomes diferentes também. Então, são queijos parecidos, de certa forma, mas são queijos que têm uma formação bacteriana muito diversa, muito diferente um do outro. Então, com isso, propicia que laticínios diferentes possam fazer o mesmo tipo de queijos. O que é o tipo de queijo? O queijo serrano original é produzido nos campos de cima da Serra do Rio Grande do Sul e campos de cima da Serra de Santa Catarina. Mas se alguém lá na Bahia decidir fazer um queijo serrano, ela vai fazer um queijo tipo serrano. Como é que ela faz isso? Ela consegue colônias de bactérias próprias do queijo serrano e lá ela pasteuriza o leite e inocula essas bactérias no leite. Ela vai produzir um queijo parecido com o original, porém ela vai ter um tipo serrano. Não é o original verdadeiro, não é o queijo produzido com a essência do mesmo local. E é por isso que existem tantas variedades de queijos. Você come brie produzido por um laticínio, por outro laticínio, e são todos queijos brie, tipo brie, porque são queijos produzidos de uma maneira artificial, ou seja, não no local de origem. Então, por isso esses queijos são diferentes. São colônias de bactérias diferentes de cada tipo de queijo. Perfeito. Mas é um absurdo. Por exemplo, o Camembert não tem a questão de denominação de origem também da França, e aí a gente está falando exatamente disso? Exato. Mas a bactéria em si, claro que pode existir diferença de uma para outra, de uma região para outra, mas se a gente ignorar a questão da região, a bactéria do brie é a mesma do Camembert ou não? Não. Não é. Não, são diferentes. São diferentes. O Penicillium camembert, que é o tipo do fungo que é posto borrifado em cima do queijo depois dele pronto, um queijo de alta umidade, que controla a umidade e temperatura para que ele possa criar aquele mofo branco, às vezes é diferente do mofo que é usado num outro queijo, num brie, por exemplo. É um outro tipo de fungo, que também é branco, né? Nós temos aí mais de 30 tipos de fungos brancos, inclusive o queijo serrano tem um fungo branco próprio do queijo serrano, que nasceu aqui nos campos de cima da serra, e alguns não definidos, né? Porque a gente estuda pouco os fungos no Brasil, alguns não tem, a gente nem sabe qual é a espécie real desse tipo de fungo, sabe que eles são comestíveis, porque se come há 300 anos e ninguém passou mal por isso. Mas a gente não sabe realmente qual é a base deles. E isso faz queijos diferentes.
né? Por isso que os queijos não são iguais. Eu fui comprar um camembert, comprei um brie, que é igual. Não é igual. São muito parecidos, queijos parecidos, inclusive de sabores parecidos, mas não são iguais. É que a minha pergunta, para não parecer tão absurda assim, é fazer a comparação aqui com a bebida, o espumante e o champanhe, né? Claro que existe o terroir, tem a denominação de origem, o solo é diferente, mas assim, do ponto de vista de método de produção e se for o método, né, tradicional, inclusive, você tem em essência a mesma bebida, você só não pode usar o mesmo nome, né? Champanhe é champanhe. Eu achei que Camembert e Brie, eu achava, eram em essência o mesmo queijo, mas Camembert só pode ser o queijo que vem da região francesa, Exatamente. né? O Brie também traz isso, é praticamente parecido, porém com cepas, com variantes, poucas variantes. Nós temos isso aí também no Gorgonzola e no Roquefort, certo? Sim, Também sim. houve uma questão dessa do Roquefort e do Gorgonzola. Também são fungos que precisam de oxigênio, são inseridos no queijo depois dele pronto, né, para que se formem esse tipo de fungo. São parecidos? São parecidos, mas não são iguais. Né? Uhum. Então existe muito disso no queijo. Queijo precisa ficar na geladeira, sim ou não, Alexander? Ou depende? Alguns queijos precisam ficar no refrigerador, outros não precisam. Né? E depende muito do clima também da região. Por exemplo, o queijo serrano que é produzido aqui nos campos de cima da serra tem uma temperatura média anual de 18 graus. Né? Se chegar em Porto Alegre aí com 45 graus, com certeza quando tu chegar em casa ele derreteu na mesa, está encostando no chão já. Né? Então aí sim, você precisa de uma refrigeraçãozinha. E olha, já avisando você e o Júlio, para vocês não ficarem preocupados e nem babando em cima do computador, que talvez tenha causado a pane da internet aí no momento, claro que eu irei a Porto Alegre e vou levar um queijo serrano para que vocês possam provar. E respondendo ao amigo que nos disse anteriormente ali, que eu não esqueci, que o melhor queijo do mundo é o queijo da Serra da Estrela, de Portugal, Isso. eu concordo com ele, também foi eleito um dos melhores queijos do mundo. Todos os anos se fazem concursos de queijos no mundo, né, que definem por opinião de especialistas, técnicos, queijistas, chefes e pessoas do ramo que definem essa questão de qual é o melhor queijo. É uma definição bastante também pessoalizada, né, que depende muito do examinador, do tipo de análise que ele vê, né? Por exemplo, os técnicos veem até a casca do queijo. Se tem uma deformidade na casca, isso aí desconta ponto. E pode não mudar nada no gosto do queijo. Então, para quem come, diz, não, mas esse queijo está igual ao outro. Mas existem essas diferenças. Então, essa denominação de o melhor do mundo é uma coisa que vai variar muito, né? Todos os anos vão variar os queijos, mas que realmente o queijo da Serra da Estrela foi um queijo que já foi considerado o melhor queijo do mundo, foi. E lembrando ainda, importante para saber, que o queijo serrano veio dos Açores. Quando o Brasil o Império precisava povoar o Rio Grande do Sul, e a Ilha dos Açores estava lotada de gente passando fome porque as famílias cresceram muito e estavam ilhados. Então o Império matou 2 coelhos com uma cajadada só. Trouxe os açorianos da Ilha dos Açores e povoou o Rio Grande do Sul com esses açorianos, que primeiramente foram a Porto Alegre, e Porto Alegre já tinha um dono, né, o Dornelles, e aí foram procurando outras regiões e ficaram nos campos de cima da serra. Lá eles produziam queijo de ovelha, mas quando chegaram nos campos de cima da serra, se deram com aquele gado todo selvagem aqui, e para sobreviver tiveram que inventar um novo queijo, e aí inventaram o queijo serrano, que veio dos Açores. Não deixa de ter uma semelhança muito parecida com o próprio queijo da Serra da Estrela. Porém, a microbiota regional e o terroir, que tu bem colocaste antes, fazem toda a diferença de um produto para outro. Por isso, você jamais
vai trocar uma denominação de origem por um tipo alguma coisa, né? Tu come o queijo com a casca, não? Tu come o queijo com casca? Queijo com casca. Todos os queijos são feitos para serem comidos com casca. Pouquíssimos que hoje levam um filme por fora, uma parafina, alguma coisa que não são consumidos com casca. O que ocorre? É que, como o queijo às vezes não é embalado adequadamente, existe uma grande manipulação da casca do queijo por pessoas diferentes. Pega o queijo, apalpa, cheira, né? E aí acaba que contamina a casca e a gente tem por hábito tirar a casca. Porém, o queijo que eu vou levar para os senhores provarem e degustarem vai sair da própria queijaria, a gente embala a vácuo para que ele possa chegar no cliente final com a sua casca íntegra e limpa para ser degustado. Lá em casa, a minha mulher tira sempre a casca do queijo. E eu adoro comer a casca do queijo. Porque não, a casca do queijo Brie, Camembert, Reblochon tem que comer a casca. E outros também. Meu pai até hoje, quando eu levo um queijo para ele, que o queijo vai com a casca florida, cheia de fungos, maravilhosa, que a gente cuida com todo o carinho, ele diz, olha, esse guri continua porco, não lava o queijo. Daí ele pega o queijo, leva na pia, puxa aquela esponjinha de lavar a louça com todo tipo de bactéria, esfrega o queijo, passa uma água e diz, agora ele está bonito, bem amarelo, isso que é queijo. Então, assim, tem coisas culturais que nós carregamos que não mudam. Tu deve ficar quase que tendo uma síncope, né? Nossa Senhora. Não, o que faz o respeito, hein? O que faz o respeito? É verdade. Antes da gente encerrar com o Alexander, aqui pelo WhatsApp, nosso próximo entrevistado já estava conectado. Para quem não sabe, ele é o Lucas Evaristo, que é consultor ferroviário, especialista em operação ferroviária, gestão de projetos. Ele mandou uma mensagem assim, me chama, me coloca no ar, porque eu moro na cidade que tem o melhor queijo do mundo. Agora vocês dois aí briguem. Com certeza. E aí, pessoal? O Lucas me convencer, hein? Tudo bem, Lucas? Tudo bem? Difícil, hein? Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Eu sou o Lucas Evaristo. Gostei de entrar aqui para conversar com o Alexander justamente pela essa questão do melhor queijo. Porque eu sempre ouço, eu sou de Minas Gerais, vocês já devem ter notado pelo meu sotaque. Aí não te deixa enganar muito. Eu achei que fosse baiano com esse sotaque. Vem cá, mas ele é especialista em trem. Mas lá em Minas tudo é trem. Sim, mas ninguém melhor do que um mineiro falar de trem. Justamente. O mouse é um trem, o computador é um trem, tudo é um trem. Ele tá falando num trem ali, aquele microfone é um trem. É um trem. Com certeza. Fala aí, mineiro. E aqui na minha cidade, vamos lá. Aqui na minha cidade, o Alexander e demais colegas, tem um queijo muito tradicional, que é o chamado queijo Palmira. Não sei se você já ouviu falar. Que é daqui da região de Santos Dumont, Juiz de Fora, Barbacena, né? Que é um queijo baseado no queijo Edam holandês. Que é um queijo, também, eu me conectei para essa história que você citou, do Império. Ele é um tipo de queijo do reino, justamente por ser demandado pelo Império, que demandou a produção desse queijo para substituir o Edam, que quando se importava da Holanda, ele não chegava aqui legal justamente por essa questão do transporte, ele chegava num estado ruim. Então foi desenvolvido esse queijo chamado queijo Palmira, que é um tipo de queijo do reino, que é um queijo muito tradicional na minha cidade, justamente para tentar igualar ao queijo Edam. E acabou que se construiu um novo tipo de queijo, né? Que é um queijo que tem um sabor muito mais forte e que acabou caindo meio que na boca do povo, né? Na verdade, a própria família real, né? O próprio império não curtiu muito, porque destoava do Edam, mas o povo curtiu. E aí acabou havendo mais desenvolvimento, e a minha cidade, que é a cidade de Santos Dumont, ela foi basicamente construída próximo dessa produção leiteira para a produção justamente de leite, né? Produção de corte também, produção de laticínios, né? Nós temos aqui, é muito famoso a leiteria São Luís, aqui na cidade, e também no estado, Alexander, nós temos também o queijo canastra, que também é um queijo muito premiado. Aí eu gostaria de saber a sua opinião, justamente porque o assunto me chamou muita atenção de você contando. A palavra é tua, Alexander.
o importante é a gente ressaltar que vocês, mineiros, estão muitos anos-luz na frente da questão de abraçar a causa queijista no Brasil. Então, Minas, o governo abraçou a causa, vocês têm uma logística muito favorecida de estar no centro do país para distribuição, e vocês também consomem muito queijo, né? Assim como nós aqui de cima da serra também consumimos queijo, porque aqui só na minha cidade, que é uma cidade pequena de 11 mil habitantes, são 375 famílias que produzem queijo serrano. Então, quase todo mundo aqui produz queijo. Então, se consome muito produto aqui, mas não tínhamos um poder político que vocês tiveram desde muitos anos. Então, hoje nós temos que falar isso, e isso é importantíssimo para o queijo brasileiro, para o queijo artesanal, e principalmente para nós que ainda engatinhamos saindo da ilegalidade com o queijo, é que recentemente o queijo Minas foi reconhecido como patrimônio imaterial mundial, como o queijo de leite cru. Isso foi um grande fato, porque a maioria dos queijos produzidos no mundo, queijos famosos, são produzidos com leite pasteurizado. Inclusive, muita parte da indústria e até de especialistas são contra o queijo de leite cru pelas possíveis causas que podem ocasionar de questão de sanidade e de zoonoses, né? Que a gente tem um grande cuidado para que isso não ocorra, e a gente tem cuidados muito específicos e fortes em cima disso, talvez mais do que o leite pasteurizado. Então, assim, quando falamos de queijo no Brasil, nós não podemos falar de queijo sem lembrar dos mineiros, é lógico, né? Nós temos uma admiração muito grande e respeitamos muito e seguimos o caminho que Minas fez durante muito tempo. Nós estamos saindo recém da ilegalidade. Porém, Lucas, te convido também que final de maio, início de junho, vamos ter aqui o nosso 5º concurso de queijos artesanais do Rio Grande do Sul, e também de doce de leite e manteiga e coisas todas artesanais feitas aqui, com mais de 200 tipos de queijos diferentes autorais. Assim como o Edam foi feito lá tentando fazer o queijo reino, aqui nós temos muitos queijeiros fazendo queijos de acordo com a característica da sua região, porque cai no gosto dessa região. E está caindo no gosto de muita gente. Então, o melhor queijo qual é? É aquele que a gente gosta. Para mim, o melhor queijo qual é? Aquele queijo que fica bom de você vender, de você comercializar e que as pessoas gostam. Como nós entramos no queijo por hobby, a minha família faz queijo a vida inteira, são 7 gerações fazendo queijo. Eu assumi depois. Só que quando a gente vende um queijo, eu fico mais feliz quando a pessoa diz que gostou do queijo, mais mesmo do que quando ela diz que pagou o queijo, entendeu? A gente tem um orgulho muito grande quando as pessoas gostam do nosso produto. E eu acho que vocês têm isso também, vocês têm um carinho, vocês têm uma memória da boca muito afetiva com o tipo de queijo. Um queijo, por exemplo, o frescal. Né, um queijo que só existe aí nessa região. Para nós aqui é proibido fazer um queijo fresco, de leite cru. Né? E quem provou um frescal sabe quão gostoso ele é. Né? Que todo mundo deveria provar. E nós no Brasil temos esse costume de usar produtos estrangeiros, valorizar produtos estrangeiros e não valorizar os nossos, que são de extrema qualidade. Nós temos isso aqui no Rio Grande do Sul, vizinho do Uruguai, as pessoas dizendo que o melhor doce de leite que existe é o do Uruguai, que o melhor leite que existe é do Uruguai, que o melhor... E não é, né? Nós produzimos no Brasil leite de muita qualidade e doces de leite fantásticos. E a gente ainda tem o costume de avaliar o que é dos outros, né? Antes de encerrar, Alexander, pergunta do Wilton Carangati. Onde é que se acha o queijo serrano? Em Porto Alegre você vai achar o queijo serrano na banca do holandês, a banca 38. Melhores. Né? Não, as melhores, são completas. A 43 talvez tenha também. A 43 eu não vendo para 2 concorrentes, né? Então a gente só vende na do holandês. Sim.
Então o holandês, o 38 é no mercado público, né? Exatamente. E o holandês tem no mercado tem 4 lojas, né, na espalhadas Bela em Porto Vista Alegre. e no Higienópolis. Isso aí. Exatamente. Bela Isso casa. aí. Obrigado ao ex-cirurgião Geral. Alexander Ribeiro. Olha, o sobrenome Ribeiro só pode dar coisa boa, né, cara? Eu concordo. Não tem como não ser, né, Júlio? Mas E ele agora esconde é o o seguinte, Ribeiro ali, ele botou o tal do Só o Liz. Liz. pra- Isso deve ser da. é pra não se exibir. Deve ser o sobrenome da esposa. É justamente. Ô, Alexander, agora tu faz o seguinte, fica ouvindo a entrevista com o Lucas Evaristo, e se ele resolver puxar a brasa para trem mineiro, aí tu entra para puxar, para defender o trem gaúcho, tá? Eu vou deixar o Lucas vir provar um queijo serrano e depois ele dar o braço a torcer e reconhecer que o queijo é bom. Tá bom. Mas ali, o Sérgio Neto dizendo, o mineiro não consegue exportar o queijo, porque ele come tudo o que produz. É verdade, isso é verdade. É bom, um café mineiro com queijo mineiro. Ou se quiser tomar uma branquinha... Cadim, né? Então tá bom. Alexander, um abraço e até a próxima, meu amigo. Pessoal, muito Valeu. obrigado pela oportunidade, obrigado por nos chamar, falar do queijo, uma coisa que a gente adora muito, e gostaria de reforçar novamente, Guilherme, Júlio, sobre o concurso e a feira de queijos artesanais gaúchos do Rio Grande do Sul, que vai ocorrer no finalzinho de maio, início de junho, na Casa de Cultura Mário Quintana. Vamos estar todos os queijeiros gaúchos lá, esperando para vocês degustarem o produto que nós fazemos com muito carinho e muita qualidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, Forte abraço. Alexander. Abraço, Lucas. Valeu, obrigado. Valeu, Alexander. Ô, Lucas, vamos fazer o seguinte, a gente acabou em função daquela questão da internet atrasando um pouco as coisas aqui, a gente tem um intervalo para fazer e na volta é tudo contigo, vamos falar de trem, tá bom? 6h24, já voltamos. Dom Laurindo, tradição e excelência em cada safra, domlaurindo.com.br. Desde 1887, família Brandelli dedicando-se aí ao cultivo das uvas e à produção de vinhos que refletem a tradição e a autenticidade de 5 gerações. Identidade única, expressada através da leveza em harmonia com a complexidade dos tintos e do frescor e singularidade dos brancos. Dom Laurindo, tradição e excelência em cada safra e Simers, descubra o Simers, você vai se encontrar em múltiplas possibilidades. Deu um soluço, agora vou para o intervalo. E Universidade Fevale, projetamos caminhos juntos, já voltamos e na volta, 3 ferrovias, história... Queijo, pão de queijo. E pão de queijo, já voltamos. Temos uma excelente notícia para dar. Ele nasceu e nunca mais estaremos sozinhos. Ele será a nossa companhia nos dias bons e nos dias maus, nos dias de prosperidade e nos dias de adversidades. É Natal e já não importa quantos presentes você vai ganhar e dar. Ele nasceu e isso é tudo o que importa. Abra as janelas de sua casa, abra as persianas de sua alma, cante, dance e celebre a vida. É Natal. A Rádio Mais Brasil deseja um feliz aniversário, Jesus. A Universidade Fevale acaba de conquistar o Prêmio Top Ser Humano 2024 da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Isso é o reconhecimento pela valorização dos nossos colaboradores. Mas vai além. É a prova de que na Fevale todo mundo cresce junto, com engajamento, respeito e dedicação. A valorização das pessoas é a nossa força. E com esse prêmio reforçamos nosso compromisso em construir uma comunidade melhor juntos. O Simers oferece mais de 200 serviços e produtos exclusivos, com soluções e benefícios na hora em que você, médico, mais precisa, e que se encaixam em vários tipos de perfil. Proteção e defesa em relação ao ato médico, seguros e convênios para você, sua família e o seu dia a dia. Gestão e informação para carreira, negócios e formação. Descubra o Simers em simers.org.br. Você vai se encontrar em múltiplas possibilidades.
Takedo, a melhor experiência em culinária japonesa em Porto Alegre, está prestes a completar 20 anos. Uma experiência única que promove o casamento dos melhores ingredientes com peixes sempre fresquinhos e um serviço que tem como marca registrada a qualidade do atendimento. Se suas expectativas são altas, prepare-se para superá-las. Você pode fazer uma viagem comandada pelo Sushi Man do Takedo ou mergulhar no mar de delícias do universo à la carte, com mais de 70 opções, inclusive com pratos quentes. Takedo, Rua Carvalho Monteiro, 397, bairro Bela Vista. Aberto a partir das 7 da noite. Na Dom Laurindo, o tempo e a terra se unem para criar vinhos que expressam a essência do Vale dos Vinhedos. Desde 1887, a família Brandelli dedica-se ao cultivo das uvas e à produção de vinhos que refletem a tradição e a autenticidade de 5 gerações. Uma identidade única, expressada através da leveza, em harmonia com a complexidade dos tintos e do frescor e singularidade dos brancos. Dom Laurindo, tradição e excelência em cada safra. A Rádio Mais Brasil é um espaço de defesa das liberdades. Siga nosso canal no YouTube digitando @Rádio Mais Brasil Oficial. Entre lá e se inscreva no canal. Se você ainda não baixou seu aplicativo na Google Play ou na Apple Store, vá lá e busque por Rádio Mais Brasil. O nosso logotipo é azul com o nome da rádio. Estamos juntos pelo nosso Brasil. Continue assistindo o programa 5 a 7. Temos uma excelente notícia para dar. Debreia! Felipe, depois que viu aquela foto, que ele viu aquela situação hoje, ele tá perturbado. Cara, bom, não dava nem pra comentar no ar a foto que ele viu. Não pode nem comentar. Não dá. Deixa passar uns dias aí, que aí... Não, nem passar uns dias. Tem não, deixa assim. 6h29, estamos de volta com o nosso 5 a 7. Só para título de curiosidade, o dólar fechou aí a 6h28 hoje. Depois de beliscar, chegou a beliscar os 6h30. E... Como diz o Dado Schneider, bem na minha vez, porque agora eu estava indo para Nova York, né? Renovei meu visto, meu da minha mulher, para ir para Nova York, e agora, sei lá, aqui mesmo de qualquer jeito. Dane-se, eu ia dizer outra coisa. Bom, vamos falar sobre ferrovias, não? Vamos falar de trem. Esquece Nova York. Trem bom. E vai viajar de trem pelo Brasil. Pena que não é tão fácil assim. Ou será que ficou? Tem muita ferrovia aí em Minas Gerais, ô Lucas? Só tem que desmutar o microfone. Aí, ó. Não, tá tranquilo. Aqui a gente já trabalha aí com a produção visual e de áudio, então a gente está sempre com o microfone desligado para não vazar nenhuma gafe. Muita ferrovia ainda funcionando em Minas, não? Tem bastante ferrovia, sim, mas hoje dominante, né, como vocês disseram, a ferrovia de passageiros, né? Nós tivemos após o fim da rede ferroviária federal um declínio das ferrovias de passageiros e a manutenção das ferrovias de carga. Hoje, em Minas Gerais, nós temos algumas empresas que operam por aqui. Hoje é a MRS Logística, para cargas, tá? A VLI e a Vale. São 3 grandes grupos que atuam no transporte. Na verdade, em essência, todas essas ferrovias pertencem à Vale, tá? Ela é aí a acionista majoritária em todas elas. Então, nós temos aí principalmente na dominância do minério de ferro, que é extraído das áreas próximas à capital, Belo Horizonte, né? Então, temos 2 fluxos dentro de Minas Gerais. O fluxo de trens que deságua no Rio de Janeiro, que é operado pela MRS Logística, chega até o Porto do Rio de Janeiro, e o fluxo que vai até o Espírito Santo, que é operado pela Vale, né, no processo de verticalização dela. Mas, em essência, todas elas operam para o mesmo cliente que é a Vale, que é o mesmo cliente e mesmo dono. Uhum.
Agora, Lucas, muito se fala e se lamenta, na verdade, né, o fato do Brasil, em determinado momento da história, ter feito uma opção e deixado de lado, né? As coisas, na verdade, deveriam ser pelo menos complementares, não significa escolher um ou outro, né? Transporte ferroviário ou rodoviário, porque em algumas coisas o trem é imbatível, em outras o caminhão é imbatível, né? E, no entanto, no Brasil a gente viveu ali um período em que as ferrovias foram relegadas aí a um segundo, terceiro, quarto plano, né? Quem tem pais aí na faixa dos 60, tu chegou a viajar de trem? Não. Não? Meu Aqui pai... tinha o trem húngaro. Né? Meu pai chegou a viajar de trem, meu pai está com 68. Mas assim, pessoas com, Júlio, 60 anos de idade para menos, aí você começa a ficar mais raro, né? Histórias de viagens de trem. E além disso, tinha muita coisa assim na linha do... E aí eu já aproveito e deixo essa pergunta, não precisa responder agora. Aqui no Rio Grande do Sul a gente sempre conviveu com a questão da bitola. A bitola das ferrovias do Rio Grande do Sul era mais estreita para evitar uma invasão argentina, né? Isso eu cresci a minha infância ouvindo isso. Não, porque os argentinos não podem entrar aqui com os trens deles e tal. Eu já ouvi falar que isso é coisa do passado, a bitola já foi corrigida. Mas vamos lá, história do trem no Brasil, a gente já conseguiu recuperar parte, pelo menos, do tempo perdido. Tem aí, como é que é na época do Tarcísio? Ferrogrão? Ferrogrão está parada por causa de questões ambientais. Uma fraçãozinha de uma reserva indígena, e aí pararam tudo, né? Vai lá, Lucas. Pois é, vamos lá, que foram muitos pontos aqui levantados. Deixa eu pegar primeiro na parte do dólar. Nós temos um cenário de dólar, que eu vi que vocês comentando sobre ir para Nova York, etc. Nós temos uma questão do dólar que é interessante para as ferrovias, já que as ferrovias hoje, elas trabalham muito com exportação, principalmente aí do minério e dos grãos. Então, estar com o dólar alto é bom para exportação, porque você ganha em dólar e gasta em real. Então, quanto maior o dólar estiver, para a ferrovia isso é bom. E para grandes exportadores como minério de ferro e os grãos, soja e etc., é bom isso. É ruim para o povo, né? Que às vezes a gente fica muito limitado com a inflação junto, né? Com certeza. Com certeza. O pessoal está até brincando que nenhum governo foi tão protecionista como esses, né? Porque hoje ninguém consegue comprar nada importado devido ao preço. Mas voltando, a questão dos trens. Vamos lá. Na verdade, as ferrovias no Brasil, elas já começaram errado, em essência. O início foi errado e tudo o que se fez depois foi piorar o que já estava ruim. E hoje, nós estamos num processo de tentar melhorar ou começar a fazer de forma correta. Tá? O Brasil foi ultrapassado pelos Estados Unidos em 1868. Tá? Foi ultrapassado em quilômetros de ferrovias? Como? Em quilômetros de rodovias foi quando foi essa ultrapassagem? É isso? Em quilômetros de ferrovia. Aham. Foi em 1868. E veja que nessa época não havia tanta diferença na economia dos dois países. Os dois países, inclusive o Brasil, vencia os Estados Unidos em vários aspectos. Os Estados Unidos teve um boom, né, já aí no século XX, com as grandes guerras, tá? Mas até então eram dois países que estavam ali emergente, principalmente na questão do agro, tá? No agro, na produção aí dos combustíveis e na produção do carvão. O carvão mais os Estados Unidos, tá? Então não havia tanta diferença entre esses dois países. Porém, eles começaram de uma forma correta. Por quê? A ferrovia nos Estados Unidos ela foi utilizada num processo de interiorização do país. Por quê? Os europeus chegaram nos Estados Unidos e o processo foi parecido com o do Brasil. Chegaram no litoral e no litoral ficaram. E qual que era o processo para você não perder território? Você povoar o país para ter gente. E ali dizer que era a sua nação.
pode ver, hoje no Brasil, grande parte da população está no litoral. Aham. Nos Estados Unidos, grande parte da população está na costa leste. Na verdade, a costa oeste deu uma equilibrada, né, posteriormente, porque teve um movimento de interiorização. Esse movimento de interiorização foi muito nos Estados Unidos levado pela ferrovia. No Brasil, nós tivemos um grande processo de interiorização com a levada da capital, do Rio de Janeiro para Brasília. Tá? Esse foi o nosso grande processo de interiorização. E a partir daí, grandes coisas foram feitas em relação ao agro no coração do Brasil, ali naquela área central. Tá? Sim, os gaúchos Então, saíram esses foram desbravando os aí desafios. a fronteira oeste, né? Subiram oeste catarinense, oeste Paraná. Os gaúchos, né, tiveram um papel muito importante nessa, em deixar, digamos assim, habitar esse Brasil mais distante da costa, né? Com certeza, esse mas- era o grande desafio. E muito das guerras que, inclusive, vocês, aí, sulistas, desenvolveram, tem a ver um pouquinho com essa parte de proteção de território, tá? E tiveram também outros processos de independência em outras regiões do Brasil, mas muito das guerras, né, realizadas tiveram como um dos motivos essa questão de divisão territorial. Tanto é a questão do Uruguai e etc. Tá? Então, os Estados Unidos teve esse processo. E os Estados Unidos teve essa ascensão das ferrovias. No Brasil foi diferente esse processo. Por quê? No Brasil nós tivemos um Estado muito influente desde o começo. Tá? Tanto é que a primeira ferrovia ela foi demandada pelo Estado. O governo imperial disse o seguinte: nós queremos uma ferrovia que conecte A, B, C e D. Esses pontos aqui específicos. Por quê? Eram as cidades imperiais. E por que construir ferrovia? Porque desde então já era um transporte rápido e seguro. O Império tinha muito medo nos translados via cavalgada, né? Carruagem à Sim. época. Não existiam Era o que carros. existia. Né? Uhum. Então já havia esse instituto do trem, que era um transporte rápido entre aspas, né? Rápido para a época. E seguro. Tá? E seguro. Então a própria coroa demandou a construção dessa ferrovia. Houve uma primeira tentativa de construção que falhou, tá? Que foi da Aguiar Família e Companhia. E a segunda foi o Barão de Mauá, né? O Irineu Evangelista, que conseguiu realizar aí a construção desse primeiro tramo ferroviário. Aí o Kleber matou. É o Barão de Mauá, tá? O Irineu Evangelista. E havia no Brasil um grande problema, que é o mesmo problema que a gente vai enfrentar em breve, tá? Eu já explico qual que é o problema. De novo, não tinha trem no Brasil. Então não tinha pessoal que sabia construir e operar ferrovias. Então nós precisamos o quê? Trazer os ingleses, que são os pais da ferrovia, para cá para o Brasil. Para eles construírem essa ferrovia por aqui. Tá? Então nós tivemos que primeiro aprender com os ingleses para construir os nossos trens. E nós tivemos um grande problema com eles. Porque eles aplicaram muitos golpes nos liberais brasileiros da época. E o maior golpe foi aplicado no maior investidor, que é o Barão de Mauá. Tá? O Barão de Mauá, muitas pessoas não sabem, mas ele, até o leito de morte dele, até o último dia de vida dele, ele falava de uma pessoa em específico, que eu acho melhor nem lembrarmos o nome, mas um inglês que aplicou um golpe nele, desviou muitos recursos e roubou muito ele. Isso está na bibliografia do Barão de Mauá. Tá? Uhum. Então, tem esse ponto que nas aulas de história a gente não aprende. A gente aprende que o Barão de Mauá faliu investindo em ferrovia. Né? Então, o Barão de Mauá é um guri de Arroio Grande. Ele é filho ele era órfão de pai. E ele foi mandado para São Paulo nas expedições dos muares, né, dos tropeiros. Ele trabalhou depois, foi para o Rio de Janeiro, trabalhou com armazéns e tal, até se tornar um expert em moeda estrangeira, né? Uhum. E aí ele fazia o câmbio
da compra de secos e molhados, ele se tornou um expert, ele tinha uma inteligência nata, algo nato dele, de trabalhar com números, no meio de um português absolutamente analfabeto, ele virou um grande empresário. Ele começou a falir quando ele financiou, a pedido do rei, do Dom Pedro, ele financiou a guerra do Uruguai. E ele bancou e o rei disse, não, eu te pago depois, aquela vai que eu tô contigo. Uhum. E aí ele botou o banco dele e depois o banco faliu. E por essas circunstâncias, vai confiar no governo, né? O governo pegou e fundou o banco com o espólio do rei do Mauá, do Visconde de Mauá, o rei criou o Banco do Brasil. Então ele financiou a guerra que havia Uruguai e Argentina, ele financiou a guerra e ali começou a falir. Obviamente que aí ele já estava combalido, né? Aí os investimentos mal feitos aí em outras, por exemplo, ele que botou luz, energia elétrica em todo o Rio de Janeiro, que era a corte, ele teve várias ferrovias, que não me engano, São Paulo Santos, né? Várias ferrovias, e aí faltou caixa, né? E terminou, lembrando, terminou quase pobre, né? Ele foi investidor não somente na primeira ferrovia, que foi a primeira ferrovia foi a Estrada de Ferro Petrópolis, não só dessa. Ele financiou mais 2 ferrovias, sendo uma delas, né, essa aí citada no estado de São Paulo, tá? Beleza? Me diz uma coisa, a gente viaja pela Europa e a gente dá para atravessar toda a Europa praticamente de trem. Tu vai, por exemplo, vamos assim, Itália. Tu atravessa a Itália praticamente dentro de um trem. Aqui no Brasil nós temos um litoral que que tem condições de colocar uma ferrovia. Temos densidade populacional e tráfego e tal. E nós não colocamos o transporte de pessoas, de público. Tu acha que isso é lobby apenas do setor rodoviário ou porque ele se provou, ou há algum estudo que prove que não é econômico? É economicamente viável o trem de transporte passageiro? Olha, nós aprendemos muitas coisas erradas nas escolas, nas histórias, nas faculdades sobre a história do transporte. Na verdade, o lobby rodoviário ele atuou por um tempo, mas como eu disse, tudo que a gente vive hoje em relação à ferrovia é uma sequência de erros. Muita gente gosta de jogar nas costas do JK, que investiu muito em rodovia e deixou a ferrovia desassistida. E isso assim, não foi um fator essencial para falir tudo que tem. Na verdade, foi só mais um dos erros. Então, muita gente gosta de jogar nas costas do JK, mas isso não é fato. Tá? Qual que foi o grande momento de declínio da ferrovia de passageiros? Foi a Rede Ferroviária Federal, que foi uma empresa estatal que na verdade ela era um hub que tinha várias empresas dentro dela e uma administração única, que era a Rede Ferroviária Federal, ou alguns chamam de Refesa. Tá? Qual que é a questão? A Rede Ferroviária Federal ela tinha uma administração única e um caixa único. Ela foi fundada em 57. E quando ela foi fundada, ela unificou várias empresas dentro de um único guarda-chuva. E isso gerou a primeira grande crise do transporte ferroviário. Por quê? Ela já foi criada, para quem gosta de falar mal do JK, foi o JK que assinou, né, que deu o aval para a construção dela. Ela teve o objetivo justamente de ser criada para enxugar o transporte ferroviário. E o que é enxugar? É tirar o que não dava lucro à época. Ok? Então, tirar o que não dava lucro. Isso gerou a primeira grande crise do transporte de passageiros, principalmente do transporte regional. E quando ela foi privatizada, gerou a segunda grande crise gerada por ela. Por quê? As ferrovias de passageiro
as ferrovias de carga tomaram conta dos tramos, dos trechos, operaram por ali, e tudo que não dava lucro foi extinguido. Então, vários trechos, vários tramos foram abandonados justamente porque nenhum ente privado queria operar, né? Em 97, com a extinção da rede ferroviária federal, extinção assim, entre aspas, ela foi extinta de fato em 2007, mas em 97 ela foi, digamos que teve a grande concessão dela, e ela passou tudo que era operacional para o ente privado. Então passou do público para o privado. Qual que é a questão do transporte? Por que eu dei essa volta? Porque o transporte de passageiros, ele tem que ser visto por nós como algo social e não como algo lucrativo, digamos assim. Ok? Então o transporte de passageiros é uma benesse que é dada ao povo. Porque, via de regra, o transporte de passageiro não gera lucro. Então, o ente privado não quer nem saber de transporte de passageiros. Nós temos trens de passageiros no Brasil, 2, que são mantidos pela Vale. Um na estrada de ferro Vitória-Minas, que é entre Minas Gerais, principalmente Belo Horizonte, a Vitória no Espírito Santo, e outro na estrada de ferro Carajás, no norte do Brasil. Então, são as duas formas de transporte de passageiros, transporte comercial, de fato, que são mantidas no Brasil. E são mantidas sob contrato. Mas tem mais um que te esquecesse, os mais modernos, que é o trem-bala Campinas, Rio de Janeiro. Não, então, o Júlio está sendo irônico. Não, eu entendi a ironia. Mas a gente vai chegar lá, pera aí. Esses são os 2 transportes comerciais. E nós temos os transportes turísticos. Né? Como? Aqui, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, aqui tem a Maria Fumaça, tem vários aí, né? Não é transporte comercial. Não, é turístico. Esse é turístico, né? Que turístico, já é um outro modelo. Sim. Dos turísticos, nós temos alguns pelo Brasil. Nós temos a ABPF, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, tem muitos projetos em Minas, em São Paulo e no Sul, tá? Então elas têm muitos projetos de trens turísticos. No Sul nós temos o trem do vinho, né? Nós temos aquele trecho ali muito bom se não me engano é Bento Gonçalves, né? Isso, esse que eu mencionei, Carlos Barbosa, Garibaldi, né? Pertinho de Bento Gonçalves, e mais recentemente até foi inaugurado outro que também tem a ver com vinho, que é na região lá de Livramento, né? Santana do Livramento. Tem aí você vai parando por vinícolas, tem hotéis, enfim, aí é com rede férrea, né? Não é transporte passageiro. Mas é turismo também, não é linha comum. Comercial. Isso. Comercial, que a gente chama. Então, o que acontece? O trem turístico, ele acaba buscando uma outra forma de se financiar, não somente com o ticket, que é o quê? Tudo que gira em volta do turismo. Então, a venda ali de souvenirs, como você disse, as estadias, ali vai o turista, prova um queijo, prova um vinho, passeia por uma plantação. Então, tudo isso auxilia no financiamento desse trem turístico. Tá? Então, é uma outra forma de operação que não é esse trem comercial, que é só de transportar pessoas, não é turismo, de fato. Ok? Então, nós temos aí essa diferença de um para o outro. Mas, voltando, os trens de carga, os trens privados, eles, apesar de estar instituído no contrato, eles acabam dando ali uma engabelada, um enganol, para não manter o trem de transporte comercial de pessoas. Então, por exemplo, eles às vezes financiam associações em troca de cumprir essa cláusula contratual. Mas na prática acaba não acontecendo. A empresa que opera uma linha de transporte de carga deveria transportar também passageiro. Isso aí está previsto nos contratos e aí... Está previsto. Está previsto na maioria dos contratos. Só que o que ela faz? Ela pega uma parte de verba, ok? Investe em trens turísticos para evitar fazer isso. Por quê? O prejuízo que ela teria, prejuízo entre aspas, de passar um trem de passageiros nas suas linhas,
é bem menor do que ela tirar, sei lá, 1 milhão por ano e colocar no turístico. Então ela acaba fazendo essa troca. Só que na minha visão, essa não é uma troca justa. Tá? Porque o certo é cumprir a cláusula contratual. Mas okay? no mundo todo, então, o transporte assim, de passageiro ele é subsidiado, Lucas? Na verdade, não todo. Não todo. Mas grande parte tem que ser subsidiado. Digo, por exemplo, tem algum país que consegue... Eu fico imaginando aqui, eu sei que a França, por exemplo, desenvolveu lá o TGV alguns anos atrás, e a realidade hoje é a seguinte: seria muito mais barato para um francês pegar um avião e sair do sul e ir para o norte da França do que pegar um TGV. Só que como se investiu muito dinheiro, então é o seguinte, não, vai de TGV e bloqueia, não tem avião para fazer aquela rota. Agora, Sim. Eu fico imaginando na Índia, aqueles trens que o pessoal está caindo, né? Será que nem lá é lucrativo? Lá também tem que subsidiar? Porque eu não estou nem defendendo que aquilo ali é transporte de passageiro ferroviário. Acho que aquilo lá é um amontoado. Mas eu fico pensando se em algum lugar do mundo o sistema ferroviário de passageiros conseguiria se manter com as próprias pernas, sozinho, sem subsídio. Tá, então, existe isso, tá? Mas a questão não é se ela se mantém ou não se mantém. Não é essa a discussão central. Por isso que às vezes é bom a gente ter uma experiência internacional e conversar com pessoas. A minha empresa, ela está tendo a oportunidade de ter experiências internacionais e a gente tem experiência de trocar ideia com gente que pensa diferente. Muitas das vezes a gente está viciado em conversar só com a gente mesmo, dentro de um ciclo, dentro do nosso setor. Só que quando a gente conversa com um gringo, ele traz para a gente uma visão que a gente não tem. Na Europa, é muito essa visão de transporte para o povo, de transporte para conectar regiões. Essa é a visão. Então não há essa visão de proteção da ferrovia, de concessão. Essa concessão é minha concessão. Não. É uma visão de estrada de ferro. Se a estrada de ferro está lá, a estrada de ferro existe por quê? Para servir ao povo, certo? Por que eu abro uma estrada? Estrada que eu estou dizendo estrada de carro mesmo, entre a cidade A e a cidade B. Por que eu abro uma estrada entre as duas cidades? Para que as pessoas se movimentem, correto? Sim. E por que quando eu abro uma ferrovia de ponto A até o ponto B, tem que somente uma empresa operar ali para transportar sua carga dela? Então, é esse questionamento que a gente não faz. Isso seria mais lógico que digamos assim, a infraestrutura é do setor público. Exatamente. Ou até do setor privado, no PPP, sei lá, mas é aberto para N players, né? Exatamente. É esse que é o questionamento. Quando você chega na Europa ou nos Estados Unidos, tem várias empresas operando na infraestrutura. Porque a infraestrutura é pública. Mesmo sob concessão, ela é pública. No Brasil tem se criado aí alguns mecanismos para permitir o compartilhamento das linhas, porém o lobby das empresas ainda segura muito para que isso não se torne uma realidade. Então hoje nós temos os grandes players que dominam essas linhas e não permitem que outros players acessem, mesmo havendo as figuras jurídicas permitindo esse acesso, que é o direito de passagem e o tráfego mútuo. São duas formas jurídicas de se transportar utilizando as linhas. Então, essa é a visão que nós, o povo, temos que ter em relação à nossa infraestrutura. Lembrando, a linha férrea, ela foi construída com o seu recurso, com o seu imposto. E por que essa linha férrea tem que ficar na mão de uma empresa? Eu acho que as pessoas não se questionam quanto a isso. A infraestrutura, ela é pública. Estou te ouvindo aqui, Lucas, e lembrando, e na verdade é isso. Eu, em uma viagem de cobertura a trabalho, saí de Madrid e fui a Barcelona. E tinha duas opções. Tinha um trem operado por empresa privada e tinha um trem
estatal, tinha uma estatal de trem espanhola, eu não lembro agora qual era o nome da empresa. E aí uma parte do grupo foi por uma, outra parte usou a outra. Né? Agora, se você quer sair de Madrid e ir para a França, você pode ir com essas duas empresas ou pegar uma empresa francesa. Quer ir até a Alemanha, tem a Deutsche Bahn, que certamente faz essa linha. Então, a linha é usada por vários. E que, na verdade, vamos lá, a estrada comporta, se a gente quiser falar aqui sobre transporte, tanto de passageiro quanto de carga, você vai ter ônibus da Unesul, da Penha, da Itapemirim, da Planalto, né, andando por aquela rodovia. Ou se quiser falar em transporte de carga também, você tem aí inúmeras empresas de logística usando aquela rodovia. E aí, agora ficou mais claro para mim a lógica errada brasileira. As nossas ferrovias são monopólios. São monopólios. Hoje são monopólios. Mesmo que juridicamente não sejam, na prática são, porque há um lobby que segura isso. Há um lobby que não deixa, não permite. Né? Então, assim, tem que se mudar essa cultura. E, assim, nós trabalhamos através de uma empresa, que é o Brasil Ferroviário, nós temos uma associação, que é a CBF, e nós temos outras associações. E nós estamos trabalhando aqui por entrevistas, gravando vídeos, indo em palestras, justamente para o povo entender que a ferrovia não é de uma empresa. A ferrovia, ela é pública. Ela é uma concessão pública. Ou seja, eu concedo a você o direito de usar, na verdade, é operar e manter, né? Operar e manutenciar, mas você tem que me dar retorno. Não é simplesmente para você pegar o dinheirinho e colocar no bolso dos acionistas. Isso aqui não é papo político, não, viu? Não é papo de militância, não. Mas não tem problema. Eu estou dizendo, é a realidade. É a realidade que nós temos nos Estados Unidos, que nós temos no mundo todo, né? Na Europa como um todo. Lucas, chegando ao final do nosso programa, teve essa intercorrência aí da internet hoje, mas te agradecendo aí a tua participação. Qual é a viagem de trem a melhor viagem de trem que tu já fizeste? Olha, aqui eu vou puxar agora a sardinha pro meu lado. Se quiser até chamar o Alexandre, pode chamar o Alexander. Mariana Ouro Preto, tá? Cara, é aqui em Minas Gerais, é mantida pela Vale e cara, um show de bola. Um show de bola. Recomendo aí Mariana Ouro Preto ou, né, Tiradentes São João del Rei também é muito bacana, tá? Não tá nos teus Eu ainda não aí, conheço. Eu ainda não conheço as do Sul. Pretendo conhecer agora em 2025 para opinar. Mas de trecho turístico em beleza, eu acredito que é esse trecho aí. Não está nos teus sonhos experimentar uma viagem completa pelo Expresso do Oriente, não? Com certeza, com certeza. Ainda mais o expresso luxuoso, né? A Transiberiana, que é a maior ferrovia do mundo, né? O maior trecho em operação do mundo. Com certeza ainda não tive oportunidade de ir visitar, de conhecer pessoalmente. Fora do Brasil, o próximo roteiro programado é China, mas com certeza essas ainda estão aí digamos que nas nossas metas. Mas tem muita coisa para conhecer no Brasil ainda. Então, antes de partir para esse outro lado aí, eu quero conhecer tudo que tem no Brasil e dar minha opinião e defender e proteger a ferrovia. E olha, nós aqui nós conversamos muito pouco. Eu quero voltar em outros momentos, porque a gente não falou nem 1% aqui ainda. É verdade. Nem falamos do trem-bala também, que no fim foi uma brincadeira do Júlio. Acabou. Isso é uma boa desculpa para a gente restabelecer um contato aí no futuro próximo. Deixei na tela aí o convite para a turma seguir o canal Brasil Ferroviário, tá? Que é capitaneado pelo Lucas, né? Então, e tu quer saber qual é o melhor trem? Qual é o trem mais bom que tem em Minas Gerais, hein? Pão de queijo. É atleticano ou é cruzeirense? Nenhum dos dois, flamenguista.
Flamenguista. Não. Tchau, valeu aí. Muito obrigado. Pô, o cara tece loas ao queijo de Minas, a ferrovia de Minas, e o cara torce pro Flamengo. Eu consigo entender. Não, nós somos bons em queijo, não em futebol. Futebol é melhor lá no Rio de Janeiro. Pô, o Galo é campeão da Libertadores. O Cruzeiro também. O Cruzeiro também é campeão de tudo. Campeão da Tríplice Coroa. O Cruzeiro, o cara me torce pro Flamengo, rapaz. Não, eu consigo entender um catarinense que Santa Catarina não tem uma tradição tão forte no futebol. O Criciúma já ganhou uma Copa do Brasil e tal, né? E aí tem muito catarinense que torce para Flamengo, para Vasco. Sim, nordestino e tal. Nordeste é a mesma coisa. Você vai para João Pessoa, o que mais tem? Agora tem dois gigantes lá. Agora, tem dois gigantes lá. Se quiser forçar a barra, bota uma Ameriquinha também. Mas tem explicação. A minha cidade está próxima da divisa com o Rio de Janeiro. Nós estamos. Mas é mineiro, pô. Não é carioca, não é fluminense. Nós estamos mais próximos do Rio de Janeiro, da capital, do que de Belo Horizonte. Então, a nossa influência cultural é mais próxima. Que falta que faz o mar. É isso aí. Que falta que faz o mar. Essa coisa, esse trauma mineiro de não ter um mar, uma praia. Aí se apaixona pelo Rio de Janeiro. Aí vira flamenguista. É isso. Valeu. Obrigado, Lucas. Abraço. Grande abraço. Tchau. 7 horas mais 2 minutos. Dom Laurindo, tradição e excelência em cada safra, domlaurindo.com.br. O Simers oferece mais de 200 serviços e produtos que garantem soluções e benefícios na hora em que os médicos mais precisam, proteção e defesa em relação ao ato médico, seguros e convênios para você, sua família e seu dia a dia profissional, e ainda gestão e informação para carreira, negócios e formação médica. Acesse agora simers.org.br, descubra o Simers, você vai se encontrar em múltiplas possibilidades. Universidade Fevale, projetamos caminhos juntos. A hora certa, 7h13, a gente explodiu o relógio, mas hoje em função aí de uma questão técnica, tá? Então tá perdoado. Taquedo, na Carvalho Monteiro, 397, bairro Bela Vista, melhor restaurante japonês de Porto Alegre, tá? Isso aí não é só o alemão aqui que está dizendo, mas também troféu recente aí que o Taquedo recebeu. O pessoal tá achando muito estranho sem óculos. Muito estranho ou muito bonito? Isso eles não iam dizer nunca, né? Tem um inquérito das fake news aí vigiando, ele não pode dizer outra coisa. Mas é que parece aquele assim, um cara que é... Eu recebi mensagem dizendo que eu fiquei... Da tua mãe? Da mãe? Não posso. Do pai? Fiquem com Deus, voltamos amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Um beijo. E até amanhã. Tchau. Tchau.